Libertadores na semana que vem. A notícia é, o Bruno Henrique tem uma lesão na coxa, hein? É dúvida para a partida, a gente não sabe se ele vai se recuperar a tempo contra a Chapecoense no final de semana. Provavelmente ele não tá. Vamos ver se ele se recupera para a partida. E aí, Birner, o negócio é o seguinte, né? O que roda aí, pelo menos entre os torcedores, e a imprensa tá também trazendo isso como assunto, por isso que a gente vai debater aqui, qual é o caminho do Rogério Ceni? Eu não vou botar limite porque a gente não tá aqui para derrubar treinador, mas diante de tudo que ele tá vivendo, né? Qual que é o caminho dele daqui para frente? É continuar ou vence, ou vence, ou vence e qualquer tropeço pode custar o cargo? Ele tem que fazer o time jogar mais. Essa é a primeira coisa. Eu entendo que os desfalques pesaram, mas ele não pode depender sempre de ter os seus melhores jogadores para que o time renda um bom futebol, para que o Flamengo consiga se impor, para que o Flamengo consiga fazer 2 tempos inteiros jogando bem, coisa que é muito raro de a gente ver no time do Rogério no Campeonato Brasileiro. E ele não pode também reclamar que teve uma maratona pior que a dos outros. Porque aqui no Campeonato Paulista, os times chegaram a jogar 4 vezes por semana, isso em mais de uma semana, né? Os times se arrebentaram, alguns pouparam mais, outros levaram mais a sério, e a recuperação dos jogadores ficou mais complicada. O Flamengo deu férias curtas aos jogadores, o Flamengo fez um período pequeno de preparação com os jogadores, o próprio Rogério, em entrevista, exaltou isso, demorou para estrear com os jogadores principais do Campeonato Carioca, continuou poupando, até na semifinal do Campeonato Carioca ele usou o time reserva, não usou o time titular, e na final usou os principais jogadores, ou seja, ele preparou a equipe para estar melhor no Campeonato Brasileiro. E ela não está. Isso é um ponto. Outra coisa, se o Rogério saísse hoje do Flamengo, ele sairia num patamar maior do que ele chegou quando ele estava no Fortaleza? De maneira alguma. Ele não conseguiu elevar o seu ganhou o Campeonato Brasileiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro, mas a torcida, os analistas, pelo menos a maioria dos analistas, colocam muito mais na conta dos jogadores do que propriamente do Rogério Ceni. Acham que também, eu estou entre esses, o Flamengo não jogou como poderia no Campeonato Brasileiro. Acham que faltaram variações de sistema. Acham que às vezes poderia modificar um pouco mais a escalação e não ter um time titular e jogar sempre da mesma forma. Ontem, por exemplo, o Cuca sabia que o Rogério ia jogar pra cima do Atlético. Encaixotou a dupla de ataque com 3 jogadores na zaga, foi perfeito o Cuca. Meio campo muito técnico do Atlético, que é um candidato ao título, junto com o Flamengo e junto com o Palmeiras. Tinha mais jogadores que o Atlético e no contra-ataque conseguiu resolver a partida porque tem o Savarino jogando muito bem e tem o Hulk, um jogador que desequilibra acima da média no futebol brasileiro. Aliás, bem acima da média no futebol brasileiro. Qual estratégia o Rogério usou? Então, eu entendo a indignação do flamenguista com várias coisas que têm acontecido no time do Flamengo e que passam pelo treinador. E uma coisa que o professor Calçade sempre fala muito, a aderência ao trabalho, porque às vezes parece que ele quer resolver coisas e o Rogério é um cara que sabia organizar sistemas de marcação e no Flamengo ele não consegue, troca jogador, né, muda a dupla de zaga, entra um, sai outro e o time continua vulnerável ali. Então é óbvio que é um problema. O trabalho do Rogério é um desastre? Eu não acho. Não acho. É um trabalho para eu aplaudir? Também não acho. Acho que é um trabalho razoável. E no final das contas, trabalho razoável para o Flamengo é pouco. Então, o time vai ter que melhorar, vai ter que conseguir pelo menos resultados melhores. Senão, eu tenho dúvida se ele termina a temporada na frente do clube, como treinador. Para ouvir o Jean e o Sormani, eu não tenho procuração de ninguém e eu tô com o Birner. Eu acho que é um trabalho médio, não é um trabalho nem que sobressaia pro bem e nem pro mal. Mas aí tem o seguinte, vou fazer aqui o advogado do diabo, tá? Também tem uma coisa, as contratações que vieram depois de 2019, elas não compuseram, e não tô aqui culpando a diretoria, mas né, tem nomes ali que se você olhar em campo, eles não responderam da maneira que se esperava deles. E um pedido do Rogério, desde que ele chegou, homem de meio campo para manter a maneira de jogar. E isso o Flamengo não consegue até hoje. Então, assim, se divide essa culpa, Jean, e Sormani pode ir na sequência já do Jean, ou não? A responsabilidade dele com o elenco que ele tem deveria realmente estar sendo cobrada dessa maneira? Então, Dani, para mim a culpa evidentemente é dividida. A gente tem uma tendência no Brasil a colocar tudo nas costas do técnico. E eu tô falando dos problemas, né, e das qualidades. Porque também é um tal de dizer que todos os méritos é de técnico quando o time ganha e todos os problemas, os defeitos são do técnico quando o time perde, que acho que isso nem é compatível com a qualidade dos técnicos que a gente tem em geral no futebol brasileiro.
Porque a gente fala como se o técnico fosse o determinante no futebol brasileiro. Em geral, não é. Então, nessa linha, eu penso parecido com o Birner em relação às qualidades e os defeitos do Rogério Ceni ou as questões discutíveis, porque eu também não gosto de dizer que uma coisa está certo ou uma coisa está errada, porque para a gente é muito fácil dizer que isso está certo ou aquilo está errado. A gente fala isso, mas a gente nunca vai saber se aquilo que a gente acha que está certo funcionaria na prática. Mas enfim, né? Ele poderia sim fazer coisas diferentes? Poderia. Estou falando de substituições, estou falando de escolhas, estou falando das variações? Poderia. Mas me parece um exagero colocar toda a responsabilidade em cima dele. Todo exagero. Pelas coisas que não dão certo. Então, a questão física que para mim está ficando cada vez mais clara que existe no Flamengo, porque eu nunca vi um time cair tanto do primeiro para o segundo tempo em todos os jogos. Isso é culpa especificamente do Rogério Ceni? Como é que funciona? Manda a comissão toda embora, questão física, enfim, acho que é um ponto para se dizer. A queda de rendimento acentuada, mas acentuada de alguns jogadores do ponto de vista individual, é toda a responsabilidade do técnico? Será que tem questões psicológicas ali? Será que tem questões de omissão da direção do clube em relação ao tratamento desses atletas? Ou chamar atenção aqui, chamar atenção ali, fazer uma coisa diferente do que foi feito numa gestão de um determinado episódio? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas aqui é sempre o técnico. E é sempre o técnico, sobretudo quando não é uma figura simpática aos torcedores de determinado clube. O Ceni não é, nunca foi uma figura simpática aos torcedores do Flamengo. Isso para mim tá muito claro. Talvez fosse o Renato Gaúcho o treinador, com o mesmo desempenho, com as mesmas coisas, talvez houvesse um crédito um pouco maior, né? Uma expectativa, uma paciência um pouco maior para uma coisa ou outra, ou um olhar diferente para dizer, pô, isso aqui talvez não seja o técnico, né? Então aí você começa a apontar dedo para o jogador, mas isso não é exclusividade do Flamengo, é assim que as coisas acontecem. E para responder a pergunta, me parece claro, pelo que é o futebol brasileiro, por como as coisas funcionam aqui. Acho que está muito claro que a classificação na Libertadores é determinante para a permanência ou não do Rogério Ceni. Não que eu ache que deva ser assim, eu acho que a gente sempre exagera nos pedidos ou nos clamores ou nas discussões de trocas de técnico no Brasil, mas eu acho, Dani, que se ele não passa na Libertadores, a troca de técnico é praticamente certa. Ô Sormani, já vou te ouvir também. Agora vamos fazer o seguinte, o tom do Rogério Ceni ontem estava um pouco mais ameno, né? Não que ele tenha mudado o discurso, até porque ele costuma ser coerente, isso é uma coisa que ele é coerente. O tom estava um pouco mais ameno na entrevista. Vamos ver a entrevista e depois eu quero perguntar, Sormani, se essa culpa aí a gente divide com aqueles 63 quilos de alcatra limpinha também, que teve um gol ali que podia ter pelo menos empatado o jogo. Mas vamos ouvir o Ceni, que aí depois eu quero saber o que o Sormani acha disso. Minha relação e meu trabalho com os atletas é o mesmo do primeiro dia. Eu os trato da mesma maneira e eu sinto o mesmo retorno de cada um. Logicamente, quem joga sempre está um pouco mais feliz, quem não joga é normal, isso é completamente natural, mas a relação, o dia a dia, eu acho que todos assistiram o jogo, viram o esforço, a dedicação de todos pela vitória. Eu acho que isso a gente não pode... Foi um jogo muito, muito, muito próximo. Se você olhar em números, foi um jogo muito parelho, muito próximo. E os jogadores estão se esforçando ao máximo para conseguir as vitórias. Boa, tá aí o Rogério, pra gente já começar a falar dos jogadores aqui, que tem a ausência do Gabigol também, e ela tem feito muita diferença no Flamengo, não só agora, em outros jogos decisivos, a gente vai chegar lá. Mas, Sormani, pra te ouvir um pouco sobre essa questão do Rogério, e também se passa pelos jogadores, por uma questão de postura. Obviamente, eu tô falando do Arrascaeta, mas assim, ele voltou cansado da seleção, não tava treinando, tava visivelmente cansado em campo no final da partida e acaba perdendo um gol que não costuma perder. Não tô falando do Arrascaeta, mas como você pega no pé dele, Sormani, pra gente falar da postura dos jogadores, assim, você acha que passa um pouco pelo campo também, pelas entrevistas anteriores do Rogério? Finalizar a gente finaliza, mas não finaliza certo. Explora, né? Ela gosta de dar uma... Ela é fã do Arrascaeta. Pô, ela fica querendo me tesourar, entendeu? Não, chega, precisa estar com sequência ao programa, Eu vou repetir aqui pela enésima vez que eu acho o Arrascaeta um jogador muito bom, mas ele é superestimado. Eu falei, inclusive, do De Bruyne aqui. Ele não está no nível do Messi, do Neymar e do Cristiano Ronaldo.
Eu não dou sorte. Toda vez que eu assisto o jogo com esse rapaz em campo, eu não vejo ele jogar bem. Até fiz um apelo aqui. Se alguém tiver um vídeo com uma atuação de gala do nível Messi, Maradona e do Cristiano Ronaldo, do De Bruyne, manda para mim para eu assistir, porque eu dou azar, eu não consigo ver. E o Arrascaeta é um jogador que se destaca aqui no nosso futebol. Nível doméstico, ele é ótimo. O nosso campeonato de basquete, que nós transmitimos aqui no NBB, aqui nos canais ESPN, pô, tem jogadores que você assiste o Campeonato Brasileiro de Basquete, são espetaculares. São espetaculares. Aí vão jogar torneios internacionais, sucumbem. O Brasil não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Tóquio. Perdeu o jogo decisivo para a Alemanha. Perdeu para a Alemanha, que jogou desfalcada, inclusive. O Brasil não conseguiu ganhar. Você entendeu? Mas você olha o Campeonato Brasileiro aqui, o NBB, nossa, tem jogadores, pelo amor de Deus, olha o que esse cara faz. Mas aí quando sai para jogar, para cotejar com a elite, não joga bem. É o caso para mim do Arrascaeta. Para cá ele é ótimo. Adoraria que ele jogasse no Santos. Eu vou até a Gávea, pego ele e levo lá na Vila Belmiro. Entendeu? Mas ele não é tudo isso que as pessoas dizem. Ponto. Expliquei mais uma vez para as pessoas entenderem. Em relação ao Rogério Ceni, o que eu detectei no Rogério é algo que eu detectei também, posso estar enganado, mas pelo menos é a impressão que eu tenho nesse momento, no Fernando Diniz. São treinadores que conseguem montar muito bem o time, pensam muito bem o jogo, estudam muito bem o adversário, mas quando o jogo começa e o adversário encontra soluções nos problemas que o Flamengo apresenta, ou o Santos, para o adversário, esses técnicos não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Você entendeu? Eles não conseguem encontrar respostas. Fazer substituições, né? Mexe mal, não sabe o que fazer para deter algo importante que o adversário está fazendo, não consegue sair das arapucas, das armadilhas que o adversário impõe. Não consegue. Mas é normal isso. Tem técnico que ele é muito bom. Agora, Sormani, você acha que eles são do mesmo nível ou você tem preferência por algum deles? Desses dois, de quem, Birner? Só para entender... Fernando Diniz e o Rogério? Só para entender, você acha que um deles é melhor ou são mais ou menos do mesmo nível? Tanto faz qual vai ser contratado? Tanto faz. Tanto faz. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, tem técnico que... Isso não é demérito para ninguém, não diminui ninguém. Tem cara que é bom para treinar e montar time. Na hora do jogo, você entrega para o outro. Você entrega para o outro. Eu sempre cito o exemplo do Ari Vidal, técnico da Seleção Brasileira de Basquete, que ganhou aquele Pan-Americano em 87, em Indianápolis, com o Brasil ganhando dos Estados Unidos. Pela primeira vez, os Estados Unidos tomaram mais de 100 pontos em casa e foram batidos em casa. Destruíram o ginásio lá. Demoliram o ginásio. O técnico era o Ari Vidal. Quem treinava aquele time era o Zé Medalha. Era o Zé Medalha. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, que eu estive lá, o Brasil acabou em 5º lugar, acho que foi a última grande pontuação do Brasil, classificação do Brasil em campeonato. Quem treinava o time era o Carlão Rodrigues. Quem dirigia era o Ari. Quando começava o jogo, o Ari era uma raposa. Ele enxergava tudo. Claro que ele enfrentava as limitações da seleção brasileira e ele não conseguiu ganhar uma medalha olímpica. Tá? Mas ele via o jogo, coisa que o Rogério Ceni, no caso, que é o nosso objeto de análise, para mim não consegue ver. Porque eu não engulo essa história de que o Flamengo está mal preparado fisicamente e cai no segundo tempo. O Flamengo cai no segundo tempo porque os caras vão lá e se ajeitam. Se arrumam. Que nem você falou, Dani. O Arrascaeta estava cansado. Cansado aonde? Ele estava aqui no Brasil, estava jogando aqui. Quer dizer que se ele entrasse em campo pelo Uruguai, ele ia estar cansado também? Se o Uruguai se classifica, ia jogar contra o Brasil, vamos supor, amanhã não, sábado, final, Brasil e Uruguai.